Hoje está sendo um dia de muita alegria, muitas mensagens. Vocês estão percebendo que a gente está falando o tempo todo de banquete, de promessa, de serviço e principalmente de Cristo, que é a memória que temos que ter hoje, nesse dia de ceia. E eu quero que vocês abram comigo Lucas 22, 14. Lucas 22. O título do tradutor colocou A Última Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Senhor Jesus, Pai, aqui está lida a Tua palavra. Pai, que esses textos, Pai, possam estar falando no nosso coração. Nos capacita, Pai, e nos dê, Pai, esse coração com terra boa, Pai, para estar recebendo a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, esteja conosco. Amém. Bom, irmãos, lendo essa palavra, como eu disse no tempo que eu fiz a palavra passada da ceia, estava relembrando a Páscoa no período do Êxodo, que reflete aqui nesse período da última Páscoa. E isso era só para contextualizar essa questão de por que estamos aqui nessa última Páscoa e por que a ceia do Senhor foi instituída aqui, neste momento. O Senhor Jesus estava a poucas horas de morrer, e Ele priorizou 2 momentos na vida dessas últimas horas, que foi estar com seus discípulos na Páscoa e estar orando ao Pai no seu último momento, daquilo que Ele desejava fazer. E, em específico, essa última Páscoa, no judaísmo, eles trouxeram um contexto de quando eles foram libertados do Egito. Ali eles trouxeram muitas tradições e foram incorporando até a época de Jesus e até o dia de hoje. E eles, nessa ceia que já estava incorporada, eles celebram ela até hoje, da preparação da Páscoa. Eles trazem uma ordem nessa ceia, que são 4 cálices, que no decorrer que eu for com vocês aqui, passeando na palavra, a gente vai vislumbrar esses 4 cálices na história e a importância deles, porque ali aponta para a libertação deles contra os egípcios, que o Senhor fez, e aqui, até hoje, os dias de hoje, eles fazem essa celebração apontando para o Messias, que eles procuram. Nós vamos ver o que Cristo faz com esses cálices e esses momentos. E eu quero trazer para vocês a questão do primeiro cálice. É contido, esses 4 cálices é contido em 4 promessas, que tem lá em Êxodo 6, do versículo 6 ao 7, está contida as promessas que o Senhor fez a Moisés. E estão contidos entre esses 4 cálices. É toda vez que o Senhor fala: eu vou. Vamos ver?
Eu vou ler para vocês por inteiro e depois eu vou detalhando. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Nos cálices dessa ceia que o Senhor celebrou, e comeu da Páscoa, comeu do cordeiro que foi imolado, está tudo descrito, subtendido. E a questão é que a gente tem um foco no cálice que ele deixou para nós, e também a gente vê durante a ceia, que é descrita em principalmente Lucas e João, o quanto Deus ansiava, Jesus ansiava comer com eles. E quando os discípulos tiravam foco, Deus se calava, você vê eles apontando quem será o traidor, ou quem é o maior e o menor, toda vez que Cristo se calava. Por isso que essa ceia é em memória dele. Toda vez, ou Simão Pedro que viria com o seu ego falando: eu vou até a morte com você. 2 espadas, a gente tem aqui 2 espadas, e tudo mais. E a gente vê que, talvez, eu, lendo essas partes, eu vejo que os discípulos têm essa saudade, um pouco dessa vergonha do que eles não tiraram proveito dessa primeira ceia, sabe? E porque eles estavam cegos. E aqui, o plano do Senhor é nos resgatar. Trazendo o primeiro cálice, nessa festa judaica, eles trazem o cálice da santificação, que é contido na primeira promessa, que lemos agora há pouco, que diz: eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Isso é um significado para eles desse cálice da santificação, que eles trouxeram para esse cálice. Eles servem no primeiro momento separando, porque Cristo separou eles, esse povo, ele se incumbiu também de se separar esse momento totalmente para Deus. E é engraçado esse vos tirarei das cargas do Egito. Toda vez que a gente vê aqui essa questão do Egito, é a questão do mundo. E a gente vê essas promessas apontando para aquilo que Cristo fez e tem feito. E ele vem tirando de debaixo dessas cargas do Egito, do mundo. E foi isso que Cristo apontou nesse primeiro momento que eu li com vocês. E ele fala assim: por vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então vamos ter em mente isso. E eu vou ler em sequência para o segundo cálice. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, depois deles ter esse momento de ceia, se alimentado, talvez umas conversas, vem o segundo cálice. Tomou o cálice dizendo, e aí ele trouxe esse simbolismo para o segundo cálice: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. E isso traz o cálice da libertação, da cultura judaica, na promessa do eu vos livrarei da sua servidão. E isso mostra que o tanto que o plano de Deus é perfeito, mas ali você vê que provavelmente Cristo não tomou desse cálice, ele serviu para os seus discípulos. E no decorrer, a gente vai entendendo
que aqui teve uma pausa, a gente vê nos evangelhos de Mateus e Marcos, que eles cantaram hinos e foram para o Monte das Oliveiras. Essa pausa é significativa por quê? Porque a celebração foi meio que adiada. E a gente vê que ela toma continuidade até nos dias de hoje. No quesito de... Eu vou para o terceiro cálice agora, para mostrar para vocês que o quanto Deus arquitetou tudo, é um plano tão perfeito, que se a gente não se atentar a detalhes, a gente acaba perdendo as riquezas, né? E ele declarou que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. O terceiro cálice é o cálice da redenção. Esse é o nome para os judeus, é o nome para o cálice mesmo, para quem é cristão e aproveita dessa celebração. E também é o que o Paulo chama de cálice da bênção. E no decorrer aqui, a gente vai vendo na palavra do Senhor, no Getsemane, eu vou estar lendo com vocês do 22 a partir do capítulo 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Todos acharam? E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entres em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E a gente vai ver no decorrer, em João 18:11, que tem um pouco mais de detalhes, é realmente uma carta de amor dos discípulos, né, do discípulo João, e que ele se apegou a cada detalhe, apesar de não poder ter transmitido tudo, senão não caberia. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha, não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? E agora, a gente vai, no decorrer, a gente vai para o João 19:28. Estou passeando com vocês para a gente ver os contextos. Então, a gente está vendo que esse cálice da redenção fala o seguinte, da promessa: Eu vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Esse é o cálice da redenção. João 19:28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Vê que esse cálice, o terceiro cálice, foi o mais amargo de todos. Ele veio com gosto de vinagre. Vinagre, da palavra francês, que quer dizer vinho amargo. E isso para nós traz nesse sentido que Jesus adiou até ali o terceiro cálice e ainda assim tomou e celebrou, entregando o seu espírito para a redenção, para pagar o preço daquilo que ele já tinha posse. Ele teve posse disso, perdeu, né? E teve que pagar um preço, e ele pagou o preço que for. Ele pagou o preço da sua vida ali, entregando por nós o teu sangue derramado.
E com isso a gente vê os braços estendidos, a grande manifestação do juízo ali, desse julgamento, porque ali o amor encontrou a justiça do Senhor. Então, que grande obra ele foi fazendo na medida desses significados. Ele trabalhou cada significado messiânico ali daquela ceia, que o foco mesmo é o pão e o vinho do Senhor, mas que vocês veem que carrega toda essa profundidade no sentido da sua jornada de salvação, que traz desde a santificação, da libertação, dessa redenção. E vendo tudo isso, a gente fica pasmo, e provavelmente os discípulos também ficam pasmo. Eu estou conjecturando, mas gera um arrependimento de não ter dado a real importância para aquilo que Cristo estava falando naquele momento. E ele realmente falou com a maior sinceridade. E esse foi um momento registrado na Bíblia que mostra o real desejo do Senhor. Ele desejava ansiosamente aquele banquete com eles. E demonstrando tudo isso, o Messias estava ali. O quarto cálice, eu estou indo um pouco rápido, eu peço perdão. O quarto cálice é o cálice da consumação. É chamado assim, e também tem um segundo nome, que é o cálice do louvor, por alguns. E esse cálice, a gente está entre o período desse terceiro cálice e o quarto cálice. É um cálice prometido. Você vê que, tipo assim, Cristo não era as promessas, Cristo era o cumprimento das promessas. Ele é isso até hoje. Por um momento da história, ele foi uma promessa, mas ele veio, ele cumpriu, e vai cumprir até o final. E esse cálice da consumação, a obra completa dele, é descrita lá em Isaías 25, 6, 9. Se vocês puderem estar indo comigo. Isaías 25, 6 ao 9. Olha o tanto que é interessante. E o título que o tradutor colocou foi Cântico de Louvor, pela misericórdia divina. Aqui Isaías, profeta, está vislumbrando o futuro, se alegrando com uma esperança, colocando à memória aquilo que dá esperança a ele. Essa antítese, porque a esperança a gente traz muitas vezes daquilo que é o futuro, e trazer à memória coisas do passado. E a gente mistura isso e trata, diz que o Senhor, o tempo não segura ele. É tipo, trazer à memória aquilo que dá esperança. É uma antítese muito legal, que trata muito do Senhor Jesus. E aqui os profetas, vislumbrando esse banquete, é muito lindo. Ele fala no versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará nesse monte a todos os povos, um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. E aqui eu vou dar uma pausa, eu vou ler só para a gente continuar refletindo em Êxodo, a promessa do cálice, desse quarto cálice, que é: Tornar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Então vamos lá. Destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou.
naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos. O cálice do louvor. É o cálice que a gente tem convidado, e Cristo convidava desde o Antigo Testamento, para nós estarmos junto com Ele nesse banquete. Ele anseia também esse banquete futuro. Tanto é que Ele falou: eu não mais comerei dessa ceia, até chegar o momento do meu reino, que a gente vai ceiar com Ele, no grande banquete, nas bodas do Cordeiro. E esse convite é para nos alarmar, porque a gente tem que estar fazendo esse convite para todos os povos também. E veio uma chama no coração nesse provérbio que fala da sabedoria, do provérbio 9, que eu queria ler com vocês. E para a gente estar cada vez mais sendo conflitados com esse sentimento. Olha só o que Cristo fala em Provérbios 9. A sabedoria. O banquete da sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. E veja esse convite, em Provérbios Deus já está gritando para a gente estar ansiando estar com Ele, estar junto dEle. Ele quer que nós estejamos proclamando, como para aqueles simples, os faltos de senso: bora, vamos, vinde a mim. E essa questão da arrumação da mesa, Ele preparou tudo, foi Ele, as promessas vocês viram: eu vou fazer. E Ele fala para nós na ceia, quando Ele está arrumando, que Ele é o servo, que por acaso Ele era o menor deles? Não, né? Mas que a gente devia fazer essa imitação dEle, de estar com o coração de servo, estar servindo ao Senhor. E eu fiquei me perguntando, será que nesse banquete eu ficaria só sentado à mesa, que nós vamos ficar só sentados aguardando a ceia? Ou a gente vai servir à mesa, estar preparando as coisas, estar procurando? Porque o inimigo, ele faz esse mesmo convite. Se vocês continuarem no Provérbios 9, vocês vão ver que ele usa as coisas parecidas com o que Cristo tem convidado. Ele faz algo parecido. O Provérbios 9, do 13. A loucura é uma mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade. Toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, Cristo, Ele serviu a mesa e serve até hoje. E a gente tem ansiado por essa consumação, por esse cálice que Ele preparou em memória dEle. Ele, não que talvez tudo tenha um propósito, que a gente ceia esse único cálice, lembrando da libertação, que tem todo esse significado da santificação, do nosso fortalecimento, que alguém comprou
nós com preço de sangue e, principalmente, estamos ansiando pelo banquete com Ele lá no céu, no reino dEle. E aqui eu entrego. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Pai, que isso possa estar falando nos nossos corações. Pai, desculpa, Pai, se foi básico, se foi simples, mas eu quero servir a Ti, Pai. Eu quero estar preparando a mesa com o Senhor, estar Te ajudando, Pai, lavando os pés, seja o que for, Pai, para estar na Tua obra, para estar na Tua presença, Senhor. Nos dê sabedoria, Pai. Nos dê entendimento de quem o Senhor é. Não nos deixe enganar, Pai, pela loucura. Ô, Senhor Jesus, fala conosco. Continua falando, Pai. Ah, Senhor Jesus, que nós venhamos, Pai, ter memória de Ti nessa ceia. Em nome de Jesus. Vamos abrir no mesmo texto que o Júnior estava comentando, em Êxodo 6. Esse livro de Êxodo é o meu livro favorito do Antigo Testamento. E tudo que foi comentado e meditado aqui é algo que é muito mais forte para aqueles que conseguiram prestar atenção. Como foi dito na meditação sobre o nascimento de Jesus no sábado retrasado, o Antigo e o Novo Testamento, eles não têm uma divisão entre si, mas eles têm uma continuidade de tudo que o Antigo Testamento foi. Quando a gente olha para o texto que foi lido de Lucas 22, pelo Júnior, e você vê Cristo instaurando, naquele momento, a gente está na semana da Páscoa, e essa semana, ela é simplesmente o momento mais importante na vida do judeu. Como o Júnior falou, eles fazem isso, uma tradição milenar, na época de Cristo. E quando você olha para Cristo, cumprindo isso, só que agora ele está instaurando uma nova prática, na mesma prática, você talvez pode olhar assim e não entender quando você lembra que Cristo diz, eu não vim para revogar a lei, e sim para cumprir. Então, como que você assimila Cristo pegando, na nossa visão, a Páscoa e deixando de lado, e ao mesmo tempo ele trazendo agora uma nova tradição que é a ceia do Senhor? Quando o Júnior trouxe que nessa tradição da Páscoa, dessa festa, tinha uma sequência de cálices que ele trouxe, que é o ceder. Essa sequência de cálices se compunha em 4 cálices que está localizado no texto que ele disse, em Êxodo 6, versículo 6. O primeiro cálice faz referência a eu vos tirarei do debaixo das cargas do Egito, que os judeus tinham esse cálice como o cálice da santificação, que o Júnior trouxe. E isso é muito interessante para quem já meditou sobre o livro do Êxodo, que para quem não sabe, o livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia, e isso é muito importante, porque no segundo dia houve a divisão entre os céus e a terra da criação, e o segundo dia aponta para a separação. E o livro do Êxodo, ele é explicitamente sobre o livro da separação entre o povo de Deus e o povo do mundo,
Deus, quando ele vai com o seu braço forte para salvar o povo do Egito, o objetivo dele é para ter um povo somente para ele. Quando nós vemos as promessas dele para esse povo, ele disse que ele queria fazer daquele povo uma propriedade peculiar dele, e colocaria esse povo sobre uma asa, como asa de águias, e retiraria ali do Egito. Então, o primeiro cálice, sendo o cálice da santificação, o objetivo dele é muito claro no livro de Êxodo. Ele queria ter um povo somente para si. E é interessante que foi lido em Provérbios 9, tanto nos 2 versículos que foram lidos, se você se atentou, aparece 2 vezes um convite muito interessante, que é aos simples. Volte-se para aqui. Aos simples. Volte-se para aqui. Quem são esses simples que estão sendo convidados para a mesa? É muito interessante, a Isadora estava brigando comigo, tinha uns marceneiros lá em casa, e foi no sábado, de manhã eles estavam trabalhando lá. Aí eu cedo lá com eles, e eles começaram a falar sobre a Bíblia, porque eles estavam fazendo as estantes de livro, e eles estavam vendo os livros, e eles falando, nossa, esse livro fala sobre o quê? E a gente conversando sobre Cristo. E isso de manhã, né? Quando deu a hora do almoço, eles já tinham que ir embora. Eles foram embora, a Isadora chegou lá e viu que eles não tinham feito nada, porque a gente passou a manhã toda estudando juntos ali a palavra. E nesse meio dessa conversa, eu falei para eles que quando você estuda atentamente o Antigo Testamento, você não necessita do Novo Testamento. Porque, como foi dito, Cristo, quando o Júnior leu o texto, Cristo, para cumprir as Escrituras, isso aparece muitas vezes. E Paulo vai dizer que Cristo morreu segundo as Escrituras. Então, tudo que aconteceu no Novo Testamento, basicamente é o que está escrito no Antigo Testamento. Os apóstolos só tiveram o Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento é uma interpretação do Antigo Testamento. Então, como que a gente vai unir isso tudo? Os 4 cálices que foram citados aqui pelo Júnior, eles são a mistura deles em um cálice só, que é a pessoa de Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o Senhor da Páscoa. Porque ele é os 4 cálices. Nessa conversa que eu tive com esses irmãos lá em casa, a gente estava comentando que tem um padrão na Bíblia que é muito engraçado. Se você escolher qualquer um dos 66 livros da Bíblia, possui os mesmos assuntos que existem na Bíblia inteira. Você pode escolher um e estudar o resto da vida. E isso é interessante porque você vê que o Senhor Jesus, de Gênesis e Apocalipse, ele só tem uma intenção: inculcar em nossas cabeças, martelar a mesma coisa, até que faça sentido. Até que você tenha isso cravado em seu coração. É igual Israel disse, você saber a Bíblia toda e nada cravar em seu coração, não faz sentido. Se você pegar um versículo e isso cravar em seu coração, faz todo sentido. Porque a intenção do nosso Senhor é um trabalho de bate-estaca, até que isso se aprofunde em nossos corações. Então, ele separou esses 4 cálices, fez esse ritual todo, somente para a gente entender qual que é a progressão da obra dele em nossas vidas. Olha que lindo o que está falando aí, em Êxodo 6:6, que ele falou que vai nos tirar da carga, do peso do mundo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a oferece. Não vos conformeis com o mundo. Vós não sois deste mundo, como eu também não sou. Sede santo, porque eu sou santo. A intenção do nosso Senhor com a santificação é muito além de uma purificação de pecados. É que nós sejamos totalmente dele. É um processo de casamento.
Isso é claramente exposto no batismo. O batismo, ele é simplesmente a porta de entrada para dentro de Cristo. Ele é o nosso processo de união. Nós fomos unidos na morte com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em uma só carne. O casamento individual. Se definirmos o batismo em uma frase, seria a celebração do casamento, onde nós nos unificaremos com o nosso noivo, individualmente, porque o batismo é individual. Mas ele se torna coletivo, porque fomos batizados em um só Espírito. Então, olha para você ver. Tanto que esse primeiro cálice, que está aqui também, ele aponta em algo tão interessante. Um irmão ontem, no CT, ele estava lendo o livro de Ezequiel, e ele citou quando Ezequiel descreve a queda do inimigo, o anjo de luz. E ele diz que Ezequiel vai escrever que esse anjo estava no maior patamar que tinha no céu. E esse anjo estava vestido de todas as pedras preciosas que existiam na terra. E quando esse anjo estava vestido de todas as pedras preciosas, Deus olhou para ele e viu a maldade nele. Então Deus expulsa ele e já condena ele. Aí, qual que foi o pecado desse anjo? Ele queria usurpar o trono, ser maior do que Deus. Mas aí você olha para o homem, ele fez a mesma coisa, repetidamente, e fez coisas piores do que esse anjo. E o que Deus faz? Ele deixa toda a sua glória, se transforma em um homem, assumindo a forma de um servo, e vem servir os homens. E o que ele faz além disso? Não sendo bastante, porque o grão de trigo, se ele não morrer, ele fica só. Ele serviu todos os homens com a sua carne e com o seu sangue. Meus irmãos, o que ele viu em nós? Porque os anjos, imediatamente ele condenou. Lê Hebreus 2, Jesus maior que os anjos. Um anjo que adora ele a eternidade, 24 horas, dia e noite. Santo, santo, santo. Nós cuidando das nossas vidas e ainda traindo ele todos os dias. Ele viu algo em nós e decidiu nos amar primeiro e se entregar por nós e falar: eu vos separarei. Como que ele nos separa? Colocando, nos transportando para o reino do seu amor, do seu Filho, Cristo. O primeiro cálice aponta para esse processo de transporte, onde, quando nós estaremos hoje bebendo desse sangue dele, nós estaremos sendo transportados, ou relembrar que nós já estamos nele. É isso que ele está falando. Nós não somos do mundo. Nós não precisamos nos adequar a esse mundo. Nós não precisamos ser aceitos por esse mundo. Olha 1 João 4. Lá vai falar sobre o falso profeta, que o falso profeta ele fala pelo mundo, e o mundo o aceita. Mas vós sois de Deus. Então vocês falam por Deus. Só quem escuta vocês é quem é de Deus. O mundo os rejeita. Olhem para vocês verem. Nós não somos daqui. E só quem vai escutar nós é quem não é daqui. É quem é dele. Quem está nele. Vivendo nele. Então não me interessa. Não nos interessa quem não está nele. E hoje a mesa é para os que estão nele. Ou os simples. E quem são esses simples? Tenhais olhos simples. O que significa isso? Como nós já vimos. São aqueles que só têm um alvo, um coração, um objetivo. É buscar a pessoa de Cristo. Os simples são aqueles que não têm olhos para esse mundo. Eu não tenho olhos altivos.
Não busco e nem anelo grandes coisas. Uma coisa eu peço e a buscarei. Esses são os simples, os homens segundo o coração de Deus. São aqueles que são totalmente separados desse mundo. São propriedade peculiar do Senhor. São dependentes do Senhor. Então hoje, quando nós estivermos ceando algo, quando nós estivermos colocando este suco em nossos lábios e sentindo esse doce, se lembre do que foi lido aqui em João, que ele disse: tenho sede, e ele bebeu o vinagre. O vinagre, para quem não sabe, ele é o vinho que foi perdido. Ele foi perdido. E quando ele toma isso, esse gosto amargo, que é esse vinho amargo, era o vinho da antiga aliança que nós falhamos pecando e que nós deveríamos ter bebido. Mas ele bebeu em nosso lugar e nos ofereceu o cálice da nova aliança, que ele é doce, para nós bebermos com alegria. O vinho da alegria. E ele bebeu o vinho da amargura. Olha para vocês verem que lindo é o cálice, a ceia do nosso Senhor. E isso é só a superfície. Isso é só a superfície. Então, na próxima ceia, nós estaremos dando continuidade nisso. Mas algo interessante é que nada foi se perdido. Os judeus têm essa tradição até hoje de ficarem relembrando a Páscoa, trazendo memória de tudo que o Senhor fez nesse processo de libertação. E o nosso Senhor também pediu para nós estarmos fazendo isso da mesma forma. Não foi revogado, só foi realizado, manifestado a verdadeira Páscoa, que é o próprio Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Então vamos em 1 Coríntios. Versículo 23. 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Só para nós frisarmos, o objetivo aqui não é fazer um memorial, porque o memorial é relembrar algo que foi perdido ou que está morto. O objetivo aqui é trazer à memória algo que já está em nós, vivo, que é puxar aquilo que Ele fez conosco, nos separando, santificando, nos libertando. Tudo que o Senhor fez na nossa vida, através da sua obra na cruz, é para trazermos à memória. Ele venceu o mundo, então nós somos vencedores do mundo. Ele venceu o pecado, então nós somos vencedores do pecado. Ele nos libertou do peso desse mundo, então nós somos leves, carregando o fardo e o jugo suave dele. Então tudo que foi conquistado por ele já está em nós. A única coisa que temos que fazer é trazer isso para as nossas memórias. Esse é o objetivo. Não é ficarmos aqui parecendo que estamos em um velório, porque a mesa foi posta diante dos nossos inimigos. E é para nós pegarmos e olharmos para essa mesa, olhando para os inimigos, vendo eles derrotados. Esse é o objetivo dessa mesa. É uma mesa de celebração de vitória perante a guerra que foi travada na cruz. Esse é o objetivo. Então vamos estar orando para os objetos e para esse momento que vamos estar tendo. Senhor Jesus, nós apresentamos, Pai, esses objetos tão simples, que representam algo tão grandioso e eterno. Pai, que nós possamos conseguir trazer, Pai, à memória tudo que o Senhor conquistou ali para nós.
Pai, nós queremos, Pai, agir como os filhos herdeiros realmente do que foi conquistado ali na cruz. Pai, nos dê essa autonomia, essa autoridade, Pai, de recebermos e tomarmos posse, Pai, do que foi trago, Pai, pelo Senhor com alto preço. Pai, nós queremos desfrutar do que o Senhor conquistou para nós. Não deixe isso ser perdido, Pai. Que nossos olhos tenham total foco e atenção, Pai, na Tua obra. Que nós possamos ter o discernimento, Pai, do que isso aqui engloba, Pai. Pai, que amanhã, quando começar, Pai, a nossa rotina, nós possamos, Pai, ter o Seu sangue, Pai, e a Sua carne em nossos corpos, Pai, trazendo a memória, Pai, não deixando ser perdido, Pai, o que nós temos meditado aqui, Pai. Nós clamamos a Ti, Pai, que a Sua cruz seja encravada em nossos corações, Pai, através desses objetos, Pai, e que nós possamos, Pai, ter a vida, Pai, correndo em nossos corpos, Pai. É o que nós clamamos em Teu nome. Meus irmãos, vamos pegar os objetos, mas não ceie ainda, vamos estar ceando juntos.